Boa noite, pessoal. Primeiro, agradecer a Liga, né? Como o Márcio falou, esse é um tema que me motiva muito, pela importância dele, por ser extremamente desafiador, tanto para ensinar quanto para a gente, em qualquer especialidade, né? É um tema que a gente tem sempre a aprender, principalmente no desafio principal, que é reconhecer e tratar oportunamente a sepse, né? Então, só para vocês relembrarem, né, e não ficar nenhuma dúvida, o conceito de sepse, né, pela primeira vez o conceito de sepse, ele foi dado, nem tão antigo, o conceito é de 1992, e foi a Sociedade Critical Care, né, e a American College, que se juntou e definiu inicialmente CIR, sepse, sepse grave e choque séptico. Na verdade, CIS é a síndrome de resposta inflamatória sistêmica. Ai, eu ia passar aqui, não, achei que tinha uns quadrinhos. Que vocês já ouviram, né, falar bem, febre ou hipotermia, leucocitose ou leucopenia, taquipneia ou taquicardia. Duas dessas alterações significa que o paciente tem uma síndrome de resposta inflamatória sistêmica. Quando o primeiro conceito de sepse foi dado, sepse era CIRS mais infecção. E sepse grave era a CIS mais uma infecção provável confirmada com alguma disfunção orgânica. Então, isso era chamado de sepse grave. E choque séptico era quando tinha sepse grave, com disfunção orgânica, com hipotensão, que não respondia a volume e precisava de droga vasoativa. Então, a gente tinha 4 conceitos para trabalhar. Isso gerava muita confusão no meio médico. O que é sepse, o que é sepse grave, e gerava muita confusão. E não foi só isso, na verdade, além da dificuldade de todo mundo entender o conceito de sepse, sepse grave de choque séptico, teve uma publicação que mudou tudo. Essa publicação, que foi de 2015, foi um estudo feito na Nova Zelândia, conduzido em 172 UTIs, tanto na Austrália quanto na Nova Zelândia, e que eles descobriram? Eles descobriram, foram 13 anos de estudo, mais de 1 milhão de pacientes, né? E eles descobriram que 109 mil pacientes com infecção e disfunção de 1 milhão de pacientes, 100 mil tinha infecção com disfunção orgânica, só que menos de 90% tinha CIRS. Isso hoje parece óbvio, porque vocês já aprenderam que CIS não é condição única para ter sepse. Nem CIS hoje é entendida como sinônimo de sepse, e nunca foi sinônimo de sepse, e a gente sabe que o paciente hoje pode ter sepse, pode ter o que antigamente era chamado de sepse grave, de disfunção orgânica, sem CIS. Mas foi esse estudo que mudou o conceito de sepse. A gente usou, de 1992 até 2016, a gente usou aquele conceito antigo. Sepse era CIS com infecção, e sepse grave era CIS, infecção e disfunção orgânica. Quando esse estudo mostrou, um estudo grande, multicêntrico, né, que mostrou que 100 mil pacientes com infecção e disfunção orgânica, ou seja, com sepse grave, que a gente entendia até então, nem todos tinham CIRS, teve que mudar o conceito. Não tinha como, no conceito de sepse, manter a obrigatoriedade da CIRS. Então, quando eles viram esses 100 mil pacientes, quase 90% tinha de fato CIRS, mas uma porcentagem importante, que não era, né, 12%, não tinha CIS e tinha disfunção orgânica, então tinha uma doença ameaçadora à vida provocada por uma infecção. Então, eles concluíram que, de fato, disfunção orgânica estava relacionada a maior mortalidade, que também, quanto mais critérios de CIRS, de resposta inflamatória, maior mortalidade, mas eles viram que 1 em cada 8 pacientes com sepse grave, que hoje a gente entende como sepse, não apresentava CIS. Então, a partir desse estudo, que foi um estudo muito importante na história da sepse, nós fomos obrigados a mudar o conceito de sepse. Nós não, né? Uma galera juntou, né? Fez uma reunião, vários especialistas do mundo inteiro, e falaram, olha, agora a gente tem que mudar o conceito de sepse. Sepse não pode ser CIS junto com infecção. Então, eles aproveitaram essa informação extremamente importante e também o fato de que os médicos tinham muita dificuldade de diferenciar sepse, choque séptico, de sepse grave. E aí acabou com a história de sepse grave e sepse passou a ser definida como uma disfunção orgânica ameaçadora à vida,
causada por uma resposta desregulada do organismo frente a uma infecção. Então, hoje, a definição que a gente entende, que a gente tem de sepse, foi dada por esse consenso aqui internacional, que foi publicado em fevereiro de 2016, que tirou aquela definição de que sepse era cis mais infecção. Então, ele definiu, né, para a gente, baseado nos novos estudos, no melhor entendimento da fisiopatologia da sepse, e também por aquele estudo da Nova Zelândia e da Austrália, que sepse é uma disfunção orgânica ameaçadora à vida provocada por uma resposta desregulada do nosso organismo frente a uma infecção. E que choque séptico é uma hipotensão que não responde à ressuscitação volêmica, então precisa de droga vasoativa para manter uma pressão arterial média acima de 65, com lactato maior do que 2. E aqui vem um outro asterisco. O Instituto Latino-Americano de Sepse, na ocasião, não concordou com essa definição de choque séptico, simplesmente pelo fato de que na América Latina não é todo hospital, e no Brasil também, né, como a gente da América Latina, os países em desenvolvimento, a maioria não tem lactato. Então, eles fizeram um documento falando que não concordavam com essa definição de choque séptico. Eles queriam manter a definição de choque séptico, que é a hipotensão não responsiva ao volume, mas tirando a obrigatoriedade de ter o lactato acima de 2. Mas é só uma questão de definição e é uma questão mais para estudo. Na prática, de fato, nós entendemos que choque séptico é o paciente que se mantém hipotenso apesar da ressuscitação volêmica. Se eu tiver lactato, o lactato vai me reforçar, né, esse conceito de choque séptico. Mas se eu não tiver o lactato, eu não vou deixar de falar que esse paciente tem choque séptico, porque eu não tenho lactato. E aí foi a hora que eles pisaram na bola. Até então estava tudo indo muito lindo, a nova definição, o conceito de choque séptico com algumas ressalvas, só que aí eles mudaram o conceito de sepse, baseado no que tinha de melhor evidência na época, foi uma mudança de definição muito acertada, simplificou para todo mundo, então isso foi apoiado por todas as sociedades, né, internacionais, só que como ia triar a sepse? Até então a gente estava acostumado a triar a sepse a partir da cis. E aí veio a bola furada deles, a bola fora, né? Eles propuseram usar o Quicksolfa ou Solfa como forma de triar, né, a disfunção orgânica. E aí vocês vão entender o porquê isso foi muito criticado, eles levaram muita crítica desde 2016 até agora, 2021. E aí, agora, o consenso internacional, muitas sociedades não assinaram esse documento, não endossaram esse documento por conta dessa orientação, até o ILAS também não concordou com essa orientação de triar a sepse a partir do Solfa ou do Quicksolfa. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre isso. E hoje a aula, basicamente, é para falar... eu tive que contextualizar, colocar um pouco dessa história, porque eu vejo que os alunos têm muita dúvida ainda em relação à CIS, o SOFA, e eu estou querendo dizer de onde veio a história da CIS, de onde veio a história do SOFA. Foi da história da sepse mesmo, das definições que foram sendo trabalhadas e mudadas de acordo com as evidências científicas. Mas a campanha Sobrevivendo à Sepse, né? A campanha, então, a definição de sepse surgiu em 1992, então é uma definição relativamente nova, então vocês podem imaginar, então, por quê? Que muitos colegas mais antigos nem sabem, nunca ouviram falar sobre sepse, nunca assistiram uma aula sobre sepse, porque, de fato, é uma doença antiga, ela mata há muitos anos, só que o entendimento sobre ela evoluiu muito nos últimos 20 anos. E a campanha Sobrevivendo à Sepse, ela surgiu em 2002, a Sociedade Europeia de Terapia Intensiva, numa reunião, eles têm uma reunião anual, como se fosse um congresso anual. Em 2002, eles fizeram uma declaração, chamada Declaração de Barcelona, porque estava acontecendo em Barcelona o evento, e eles propuseram se juntar a estudar dados e a propor mudanças e terapias baseadas em evidência para o manejo adequado da sepse. Então, eles propuseram, a partir daí, implementar programas de melhoria, né, através da análise de publicação e estudos de mais de 30 mil prontuários de pacientes coletados em todo o mundo. Então, eles falaram assim, olha, nós precisamos melhorar o entendimento do que é sepse, nós precisamos melhorar o nosso conhecimento a respeito da fisiopatologia da sepse, mas nós precisamos entender e propor uma forma padronizada
de tratar a sepse, para que a gente mude a realidade, que a letalidade da sepse, nessa época, era em torno de 50% de choque séptico, que é o que a gente ainda tem hoje no Brasil. E aí eles, estudando, fazendo reuniões periódicas, começaram a publicar as diretrizes que foi chamada de Survive Sepsis Campaign. E aí a gente conhece essas diretrizes, né? Então, 2004 foi a primeira, 2008, depois 2012, 2016. 2020 não teve, pela Covid, todo mundo tirou o foco ali da sepse e voltou para a Covid, que também pode provocar sepse, enfim. E a publicação agora que a gente vai falar é essa publicação de 2021, que é uma publicação que está sendo bastante elogiada, tanto pela Europa, pelos Estados Unidos, porque ela é considerada a publicação mais inclusiva, porque tem pessoas de todos os continentes participando. Então, na verdade, o Luciano Azevedo, do Brasil, a Flávia Machado, eles já participavam, na verdade, a Flávia participou dos outros guidelines, o Luciano Azevedo, acho que é a primeira vez que participou. Tem várias aulas deles sobre esse guideline novo, são aulas super boas, eles têm uma didática maravilhosa, eles são do ILAS. O Luciano agora não está no ILAS, mas ele já foi do ILAS há muito tempo, a Flávia Machado é. Mas o que eu quero dizer com isso? Esse guideline, ele é um guideline internacional. E ele, na verdade, ele é feito pelas melhores pessoas, pelos especialistas, os melhores especialistas de todos os continentes, de todos os países. Então, ele é muito representativo, né? Porque ele ouve e ele coloca pessoas, tanto que estudam, que pesquisam sepse, quanto pessoas que lidam, que trabalham em UTI, que coordenam UTI, que trabalham em universidade. Então, é muito legal. Esse guideline, de fato, ele é muito bem feito e muito sério, né? A gente entende que ele é isento, né? Assim, ou pelo menos ele se diz isento de qualquer conflito de interesse de pesquisa, de laboratório, então vale a pena a gente conhecer. Ele é grande, ele é dividido em 6 partes, e são 92, ou sei lá, 90 e tantas recomendações, e é claro que não dá para falar sobre todas elas aqui. Vou falar sobre alguns pontos chave, e que tem mais a ver também com vocês que estão lidando com o paciente, e que vão lidar com o paciente no pronto-socorro, e talvez ainda não dentro da UTI. Esse guideline não é feito para especialista, ele não é feito para o infecto, nem para o intensivista, ele é feito realmente pensando no médico generalista, ou que fez só clínica médica, que trabalha no pronto-socorro, ou que trabalha como internista, atende intercorrência no andar, e que tem que lidar com o paciente com sepsis ou na porta de entrada, ou mesmo PSF, na unidade básica de saúde, e o que nós podemos fazer de melhor para esse paciente. Então, um dos pontos do Survive Sepsis Campaign do Guideline de 2021, eu até coloquei aqui uma logozinha do PebMed, porque eles colocaram, logo que surgiu o Guideline, eles colocaram, o que tem de novo? Eles fizeram uma revisão e colocaram assim, o que tem de novo, e eu achei que ficou bastante didático, então eu copiei deles lá algumas coisas. E, obviamente, a referência é o guideline todo. Então, o que eles colocaram de screening e tratamento inicial? Eles colocaram de forma clara, né, com uma recomendação forte, e, apesar de evidência moderada, né, mas isso aí não vem ao caso, porque é o tipo de recomendação que é forte ao que vale, porque não há dúvida de que os hospitais e sistemas de saúde do mundo inteiro, eles precisam implementar programas de melhoria para a performance no manejo da sepse. O Conselho Federal de Medicina já também publicou um documento recomendando que todos os hospitais do Brasil façam e implantem protocolos de sepse, porque a sepse é entendida hoje como um problema grave de saúde pública mundial e, obviamente, nacional, né? A gente não é diferente. Então, eles recomendam que hospitais e sistemas de saúde implementem programas de melhoria de performance no manejo da sepse, envolvendo o rastreio e sistematização dos protocolos dos bundles, né, do grupo. Bundle é um conjunto de medidas, né, assistenciais. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa melhorar a nossa triagem, melhorar o nosso diagnóstico,
para a gente tratar adequadamente ou fazer um manejo inicial adequado do paciente com sepse. Isso pode e deve ser feito em qualquer serviço de saúde. Não depende de dinheiro, não depende de um tomógrafo, nem de uma ressonância, depende de pessoas bem intencionadas e dedicadas a isso. Ainda sobre o screening, né, o que ele faz? Ele recomenda formalmente a não usar o Quick-SOFA para triar sepse ou choque séptico. Então, vamos voltar na história do Quick-SOFA. SOFA é um score que avalia disfunção orgânica. Ele existe há bastante tempo, ele é usado na terapia intensiva, ele pode ser, de fato, usado para avaliar a disfunção orgânica e pode ser usado, claro, em pesquisas, na UTI, para fazer indicadores, análise dentro da UTI, mas à beira-leito, nem o SOFA não é prático e muito menos o Quick-SOFA. O Quick-SOFA, ele indica alto risco do paciente evoluir para o óbito. Quando a gente quer triar um paciente, a gente não quer pegar o mais grave, a gente quer triar com uma sensibilidade boa. O SOFA, ele é mais específico do que sensível, então ele realmente não se presta a triar sepse. E o pessoal que publicou aquele documento de 2016, que reformulou os conceitos de sepse, depois eles voltaram atrás e pediram desculpa, foi uma péssima ideia o Quick-SOFA. Então, isso tem que ficar, você tem que enterrar o Quick-SOFA como forma de triagem de sepse de uma vez por todas. Então, o guideline novo, ele não recomenda utilizar Quick-SOFA. Ele recomenda a gente usar outras formas de triar. Não tem um padrão ouro, não tem um biomarcador, não tem um exame ótimo para triar sepse. A gente ainda deve usar ou CIRS ou disfunção orgânica, né? As duas coisas associadas. 1 a cada 8 pacientes pode ter sepse sem ter CIRS. Então, CIRS, você pode perder 1 a cada 8 pacientes, mas tem a disfunção orgânica. Então, você apara ali na disfunção orgânica. Sepse não é CIRS, mas a CIRS pode ser usada como triagem. E a partir desse paciente que tem CIRS, se ele tem uma infecção, a gente liga o alerta se pode ser sepse. Então, não é para usar o Quick-SOFA. Para a gente não ter nenhuma dúvida, e depois vocês podem me perguntar, então, só para lembrar, o Quick-SOFA, ele tentou fazer com que na beira do leito a gente triasse o paciente com sepse, mas a gente sabe que o Quick-SOFA, ele identifica um paciente com alto risco de morrer. Né? Então, o paciente com taquipneia, porque a taquipneia pode ser uma manifestação de disfunção respiratória, mas também de acidose. Né, de tentativa de compensação de uma acidose, que é a taquipneia isoladamente, é um indicador que pode ser um sinal de gravidade, por refletir uma disfunção respiratória ou uma disfunção metabólica. Alteração sensório, né, Glasgow menor do que 15, rebaixamento sensório, confusão mental, e hipotensão. Então, hipotensão, aí definido como pressão sistólica menor ou igual a 100 milímetros de mercúrio. Se o paciente tem 2 ou mais dessas alterações, independente se tem infecção ou não, esse é um paciente com alto risco de morrer. Então, a gente não deve usar o Quick-SOFA para triar sepse. A gente tem que ter alguma forma um pouco mais sensível, né, para triar. Então, a gente pode usar a CIS, a gente pode usar outros scores, como NIOS, MIOS, que são scores também já validados, não com o objetivo de triar sepse, mas para avaliar a deterioração clínica. Então, alguns hospitais já usam protocolo de MIOS ou de NIOS para avaliar um paciente com risco de má evolução, com risco de evoluir para parada cardíaca, um paciente que está evoluindo com deterioração clínica. O score de MIOS ou de NIOS, na verdade o de MIOS é o modificado, tem alguma modificação que me fugiu agora, eles levam em consideração frequência respiratória, oximetria, a necessidade de oxigênio suplementar ou não, levam em consideração temperatura, pressão sistólica, frequência cardíaca e nível de consciência. Então, o score de NIOS é um score abrangente que avalia vários dados clínicos, né, e é feito pela equipe de enfermagem ou pelo médico, na verdade, esse score é usado principalmente pela equipe de enfermagem, na avaliação do paciente à beira-leito, e quando esse score pontua mais do que 4, acende o que a gente chama de código vermelho e tem que chamar o médico, ou seja, um paciente que está deteriorando. Então, o Survive Sepsis Campaign, esse documento novo, ele sugere que a gente não use Quick-SOFA, mas use CIS, ou MIOS ou NIOS, para triar um paciente com risco de ser sepse, né, para dar o alerta, pode ser sepse, e a equipe de enfermagem ou a equipe assistencial, ou até o médico ligar a luzinha lá, se ele pode estar diante de sepse. Na verdade,
Isso que foi colocado de forma muito clara e com todas as letras nesse documento de 2021, agora de outubro, o Willa já tinha falado. Esse fluxograma, ele é do Instituto Latino-Americano. Gente, o negócio... Peraí, gente. Certo? Oi. Peraí. Gente. Oi. Queria dizer para vocês. Gente, tá uma mulher falando inglês aqui comigo. Você tá ouvindo também, Márcio? Não, é da gravação da aula, pode prosseguir. Tá falando, a reunião está sendo gravada. Agora eu consegui traduzir no tic-tac. Olha aqui, eu trouxe esse fluxograma, eu já colocava já há algum tempo esse fluxograma na aula, porque o Instituto Latino-Americano de Sepsis já vinha falando para a gente jogar o Quicksilver lá para baixo, que o Quicksilver não deveria ser usado como triagem. E sim, lá no final do fluxograma, você já triou, já suspeitou de sepse, já começou a tratar como sendo sepse. Se esse paciente ele tem um Quicksilver positivo, olha o que o Willa já falava, redobre a atenção. Esse é um paciente de alto risco para morrer. E aí o Luciano Azevedo, ele falou uma coisa muito interessante, ele falou assim, sabe um bom jeito de usar o Quicksilver? Você tem só uma vaga na UTI, você tem que resolver qual paciente que vai para a UTI. O Quicksilver, que tiver maior ponto no Quicksilver, é o paciente que merece para UTI. Ele fala isso num tom de brincadeira, mas é óbvio que outras coisas têm que ser avaliadas, né? Quem que vai para UTI, se tem uma vaga só, mas é uma forma de você identificar quem é o paciente mais grave, quem é o paciente com maior risco de morrer, é o que tem um Quicksilver positivo, é o que você tem que redobrar a atenção. Então, que a gente não tenha mais dúvida em relação ao que fazer com o Quicksilver, ele não é para triar sepse. Continuando nas recomendações do guideline, com relação ao screening, ao tratamento e ao tratamento inicial, o que eles mudaram? Eles tiraram a palavra recomenda para a mensuração do lactato e colocou sugere. Na verdade, o lactato ele é muito bom, ele é um marcador indireto de hipoperfusão tecidual. Quanto maior o lactato, maior o risco do paciente morrer, é um marcador de gravidade. A gente pode usar o lactato para se guiar, né? Não pode ser uma busca obsessiva por normalização do lactato, mas o lactato tem um monte de vantagem, ele ajuda, é mais um marcador de disfunção orgânica, ele é mais um marcador de hipoperfusão tecidual, e ele, de fato, ele pode nos guiar na ressuscitação volêmica, e na estabilização hemodinâmica do paciente, né, no uso de droga vasoativa. Só que ele não é disponível, e ele não muda, ter ou não ter lactato, não muda a letalidade, né, assim, ter o lactato e usar o lactato não é o que vai fazer diferença. Então, o que o Willis falou? Ele sugere que a gente meça o lactato, então, quem puder medir o lactato, use o lactato e saiba usar o lactato no manejo da sepse, mas ele não é obrigatório, né, então eles mudaram um pouco isso, primeiro porque, de fato, as evidências que tem mostram que o lactato ele ajuda em vários momentos, só que ter o lactato, não ter o lactato, não impacta na letalidade, né, do paciente com sepsis. O que muda é a gente atender o paciente direito e fazer o que tem que fazer direito. A gente, inclusive, tem outras formas de avaliar a hipoperfusão tecidual que não seja com lactato. Então, um estudo que foi publicado, chama Andrômeda, ele foi publicado, ele comparou o lactato com a perfusão periférica, ver o tempo de enchimento capilar. E mostrou que avaliar o tempo de enchimento capilar é tão bom ou até melhor do que fazer o lactato seriado, né? Então, a gente pode, à beira-leito, avaliar a perfusão periférica do paciente e isso é disponível em qualquer lugar, até no posto de saúde, né? Então, é a mudança em relação ao lactato. Com relação à ressuscitação volêmica inicial, o Survive Sepsis Campaign, ele reforça o que a gente já vinha falando, a gente que eu falo é quem estuda sepsis, eu repito o que o pessoal fala e publica, né? Que sepsis é uma emergência médica, que sepsis é uma patologia tempo-dependente. Então, triar, identificar a sepsis de forma rápida é fundamental, e os pacientes com sinais de hipoperfusão tecidual ou sinais de choque, quer dizer, paciente com livedo reticular, com cianose extremidades, com pele fria, tempo de enchimento capilar aumentado maior que 3 segundos, pacientes com hipotensão, então pacientes com sinais de choque, né, redução do débito urinário, com pulso fino, então todos os sinais, qualquer paciente com suspeita de sepse e que tenha hipoperfusão tecidual
ou sinais de choque, ele tem que ser iniciado imediatamente reposição volêmica. Mesmo que ele seja renal crônico, dialítico, mesmo que ele seja cardiopata, isso está escrito lá e tem estudo que mostra que essa ressuscitação volêmica inicial deve ser feita em qualquer paciente. E o volume recomendado é 30 ml por quilo de cristalóide, iniciado na primeira hora, e a gente deve dar esse volume nas primeiras 3 horas. Se o paciente, ele melhorou, o paciente pesa 70 quilos, então eu vou dar ali mais ou menos 2 litros de soro para ele, ou soro fisiológico, ou ringue lactato. Quem tiver no seu serviço solução balanceada disponível, seria o preferível. A gente não tem solução balanceada aqui no Brasil com facilidade. Então, é soro fisiológico mesmo, ou ringue lactato, você pode dar soro ringue intercalando, tentando fazer aí um balanço. Essa discussão ela é muito profunda e ela nem vem ao caso aqui agora. O que importa não é a gente ficar falando, soro não é bom, porque soro vai dar acidose hiperclorêmica, não sei o quê. Gente, o paciente que vai morrer de sepse, você tem que dar o que você tiver. É soro fisiológico ou ringue lactato, né? Eu quero dar albumina, eu quero dar não sei o quê. Não tem essa discussão, né? O paciente que já recebeu os 30 ml por quilo de cristalóide ou soro ou ringue e que pode, talvez, precisar de mais volume do que esse paciente que você já deu 2.000 de soro, 70 quilos, que mostra que ainda cabe mais volume nele, você faz provas de fluido responsividade, aí você pode avaliar da albumina para ele. Mas essa é uma questão que eu acho que a gente ficar discutindo uma coisa muito profunda e muito avançada para o Brasil, sendo que a gente está morrendo por não dar nem os 30 ml por quilo de cristalóide. Então, a expansão volêmica, ela é mandatória, ela deve ser imediata para o paciente, todo paciente com sinal de hipoperfusão tecidual ou sinal de choque. O volume, isso não é em torno de 30 ml por quilo, né? Iniciado na primeira hora, imediatamente. Isso o tempo lá que o soro vai correr depende do calibre do acesso, depende se você tem 2 acessos, um acesso, e o acesso já é um acesso central, e você vai dando e vai avaliando ali ao mesmo tempo se o paciente precisa ou não daqueles 30 ml por quilo, dos 2.000 que eu estou colocando aqui para o paciente de 70 quilos. Então, eles colocaram isso, eles falaram que isso é uma recomendação forte, né? E reforçaram que tem estudos que ainda mostram que, independente se tem doença cardíaca ou renal prévia, você deve dar essa ressuscitação volêmica inicial, e não dar ressuscitação volêmica, dá pouco volume e mata o paciente. Dá volume demais, aumenta a letalidade, a gente sabe disso. Então, a gente não dá mais o que a gente dava antes, que era 70 ml por quilo, né, para ressuscitação volêmica. Então, aqueles 70 ml por quilo que a gente dava antigamente, eu falo antigamente, eu era residente, ele é maléfico, a gente sabe hoje que ele é maléfico, é deletério para o paciente, mas dar menos do que 30 ml por quilo o paciente precisar também é deletério. Ainda com relação à ressuscitação volêmica inicial, eles sugerem que a gente use alguma forma de avaliar a fluido-responsividade, né? A gente pode usar o exame físico, né? A frequência cardíaca baixou, a pressão normalizou, a perfusão periférica, eles têm colocado isso como um ponto super importante, né? Que é novo isso aqui, né? Utilizar o tempo de enchimento capilar para guiar a ressuscitação volêmica, né? Ele ainda mais em lugar pobre, lugar que tem poucos recursos, então a gente usar o tempo de enchimento capilar. Se eu tiver o lactato, eu vou me guiar pelo lactato, então o paciente que tinha lactato aumentado, eu vou colher o lactato ali na primeira hora, o paciente com choque séptico ou sepse, e eu fiz a ressuscitação volêmica, depois de 2 ou 4 horas eu repito o lactato. Então, eu tenho que avaliar minha resposta, né? O exame físico, ele pode ajudar, mas se eu tiver condições de ter outras formas de avaliar fluido responsividade, ultrassom à beira-leito, agora vocês estão formando, os meninos que fazem residência agora, já aprendem a fazer ultrassom à beira-leito na residência de clínica médica. Óbvio, né? Não é ultrassom para ver fígado, baço, essas coisas, não. É ultrassom para ver linha B, para ver se tem sinal de hipervolemia, de congestão, ver a veia cava, para ver se já ela está colabando, então quer dizer que o paciente está mais para hipovolêmico, ou se ela está já bem distendida. Então, tem todas umas avaliações ultrassonográficas que podem ser usadas à beira-leitos, que são ferramentas dinâmicas de avaliação de fluido responsividade, que
é o ideal, é o preferível. Então, o Survive Sepsis Campaign, ele sugere que a gente guie a restituição volêmica, de preferência usando medidas dinâmicas de avaliação de fluido responsividade, como, por exemplo, o ultrassom à beira-leito. Ele é melhor do que o exame físico exclusivamente, né? Ou algum parâmetro estático, por exemplo, só a variação da PVC. Mas vai depender do que você tem no serviço. O importante é a gente saber que esse paciente com sepsis, choque séptico, eu preciso e devo iniciar a restituição volêmica para ele. Enquanto ele estiver em restituição volêmica, enquanto ele estiver aos meus cuidados, eu tenho que reavaliar esse paciente, examinar, pegar na pele, ver o pulso, ver o tempo de enchimento capilar. E se eu tiver ferramentas como lactato e outra forma de avaliar fluido responsividade, eu vou tentar usar o que eu tiver de melhor. Então, essa avaliação do quanto que o paciente vai precisar de volume, ela é difícil, ela não é fácil. Então, aquele valor ali de 30 ml por quilo, ele de fato é um número dado que a gente entende, baseado nos estudos que tem hoje, que é um número que vai ser adequado à maioria dos pacientes com sinais de hipoperfusão tecidual ou choque. Alguns pacientes vão precisar de um pouquinho menos, alguns pacientes vão precisar de um pouco mais. Para dar menos, você não precisa muito fazer esses testes, não. Para dar mais volume do que os 30 ml por quilo, é recomendado que você faça pequenas cotas de 250 e faça algum tipo de avaliação de fluido responsividade. Então, não tenham medo de dar aqueles 30 ml por quilo. Tenham medo de dar mais do que aqueles 30 ml por quilo, se você já acha que o paciente é cardiopata, se ele tem uma história de doença renal crônica com pouca diurese residual, mas aqueles 30 ml por quilo, ele parece ter um volume bastante seguro, mesmo para pacientes que a gente normalmente teria medo de dar volume. Isso baseado em estudo. A pressão arterial alvo. Vários estudos foram feitos. Qual que é a melhor pressão arterial para o paciente com sepse, na verdade, choque séptico, né, com hipotensão? É colocar o paciente com pressão arterial média de 75, de 80, é bom manter uma pressão alta, mesmo uma pressão média de 75, porque assim ele vai ficar todo bem perfundido. Gente, para manter a pressão arterial artificialmente elevada, às custas de droga vasoativa, as drogas vasoativas, elas liberam catecolaminas, elas aumentam o risco de arritmia, de isquemia periférica. Então, vários estudos foram conduzidos e hoje o que a gente tem de melhor evidência mostra que a pressão arterial média alvo para um paciente com choque séptico em uso de vasopressor é uma pressão arterial média de 65. Não precisa manter o paciente, eu vou deixar a noradrenalina a 8 para manter uma pressão arterial de 75, de 70. Não, o alvo é 65. Tentar um alvo acima de 70 pode ser deletério para o paciente, porque aumenta risco de arritmia e risco de efeitos colaterais relacionados a catecolaminas, que interferem na imunidade do paciente, interferem na questão endócrina. É muito mais complexo do que a gente imaginava anteriormente. Com relação ao uso de vasopressor, quem vai precisar de vasopressor? E quando o paciente vai precisar de vasopressor? O paciente que tem uma pressão arterial média menor do que 65. Então, o paciente com uma pressão arterial média menor do que 65, ele pode ter uma hipotensão que é ameaçadora à vida. O paciente que fica mais de uma hora com a pressão arterial média menor do que 65 ou menor do que 60, esse paciente pode evoluir com a parada cardiorrespiratória por hipotensão. Então, pacientes com hipotensão, eles têm que ser avaliados se eles vão precisar de droga vasoativa. Professor, você acabou de falar que é para dar restituição volêmica? Claro, uma coisa não exclui a outra. Antes, lá antigamente, quando eu estava fazendo a residência há 15 anos atrás, a gente aprendia assim, a gente dava o volume, esperava dar os nossos 70 ml por quilo, que a gente dava lá uma fortuna de soro. Se o paciente continuasse hipotenso, apesar de encharcado, a gente dava droga vasoativa. Agora, não é assim a recomendação. Você começa a restituição volêmica, já começa aqueles 30 ml por quilo, e se durante a restituição volêmica o paciente passou meia hora, 40 minutos, ele está hipotenso, já começa a droga vasoativa, enquanto você está fazendo a restituição volêmica. Então, não espera correr aqueles 30 ml por quilo para avaliar a droga vasoativa, não. Você vai começar a restituição com o paciente hipotenso ou com o paciente com sinais de hipoperfusão, mas se
começou a ressuscitação volêmica, passou meia hora, o paciente ele não está, a pressão ainda não passou de 65, a pressão arterial média, considere iniciar noradrenalina, que é o vasopressor de escolha, inclusive em acesso periférico. É lógico que você não vai começar a noradrenalina no acesso periférico no pé e no dedinho do paciente. É um acesso periférico calibroso, de preferência na região antecubital. Então, você pode e deve iniciar vasopressor no acesso periférico se o paciente tiver uma hipotensão ameaçadora à vida. Pode ficar até 3, 6 horas com esse vasopressor no acesso periférico. Lógico, você vai fazer, não vai fazer uma diluição muito concentrada, vai fazer mais diluído e assim que for possível, você já vai providenciar um acesso periférico para ele, mas está escrito lá no Survival Sepsis Campaign. Você pode considerar iniciar, inclusive, no acesso periférico. Não deve deixar de iniciar vasopressor, tem estudo que mostra isso. Atrasar o uso de vasopressor para funcionar um acesso central, isso aumenta a mortalidade. Deixar o paciente hipotenso, então é melhor iniciar a droga vasoativa no acesso periférico e depois providenciar o acesso venoso central. Então, o paciente está hipotenso, não respondeu ao volume, ou não está respondendo ao volume, não espera terminar a estação volêmica e já avalia vasopressor para esse paciente que está com pressão arterial média menor de 65. Se você começar a subir a dose de noradrenalina para mais de 0,25 microgramas por quilo por minuto, considera associar vasopressina, isso já era do consenso antigo já, como uma forma de poupar noradrenalina. Então, hoje, a gente começa com... Antes, lá no outro guideline, falava 0,5. Quando a noradrenalina chegasse na dose de 0,5 microgramas por quilo por minuto, a gente associava vasopressina. Agora já fala que na faixa de 0,25 a 0,5 microgramas de noradrenalina, você já pensa em associar vasopressina. E aí todo mundo pergunta, e onde que entra o corticóide? O corticóide, ele pode ajudar, os estudos mostram que ele pode reduzir tempo de uso de vasopressor, ele é sugerido, ele não é recomendação, então é uma sugestão da corticóide, no caso aí é a hidrocortisona, 50 miligramas de 6 em 6 horas, para o paciente que está em choque refratário. E aí, o que é definição de choque refratário? Tem vários estudos com várias definições diferentes. O Survival Sepsis escolheu a definição que é o paciente que precisa de noradrenalina acima de 0,25 microgramas por quilo por minuto, para mais do que 4 horas, para manter uma pressão arterial média acima de 65. Então, qual que é a dica? Você lembrou de associar a vasopressina, é a hora que você tem que pensar, será que esse paciente merece um corticóide? Será que tem mais de 4 horas que ele está com essa noradrenalina aqui, eu estou só subindo, já passou dos 0,25 microgramas por quilo, eu vou associar a vasopressina, lembra que o corticóide pode ser uma boa nesse momento, é uma sugestão, não é uma recomendação. Então, porque sempre surge essa dúvida. E a dobutamina? A dobutamina, ela ainda pode ser usada, a dobutamina, obviamente, não é a primeira droga, né? É o paciente que você já fez a ressuscitação volêmica, você já começou a droga vasoativa, e mesmo assim, ele está com sinal de hipoperfusão, né? Então, o paciente que mantém, apesar da ressuscitação volêmica adequada, apesar do uso de droga vasoativa, apesar da pressão arterial média acima de 65, ele mantém sinais de hipoperfusão tecidual, né? Se atingiu já aquela pressão, mas o lactato continua alto, a acidose metabólica não melhora, porque às vezes demora mesmo de melhorar, o paciente mantém frio, mantém com sinais de baixa perfusão, e aí você pode usar a saturação venosa central, e aí esse paciente já tem que estar com um catéter venoso central, né? Então, nesse momento que você já deu noradrenalina, inclusive subiu a dose de noradrenalina, já associou a vasopressina, nessa hora aí, já tem umas 3 horas que o negócio está rolando, umas 6 horas, então esse paciente já está com central. Para avaliar a necessidade de dobutamina ou não, porque o paciente ele pode ter uma miocardiopatia prévia, ou ele pode ter uma miocardiopatia pela própria sepse, então alguns pacientes se beneficiam da associação de dobutamina com a noradrenalina e com a vasopressina, aí a saturação venosa central menor do que 70 pode ser um indicador, né, da gente associar a dobutamina. Falei rápido, né, gente? É muita coisa. Depois a gente volta em algum tópico. Podemos continuar, Márcio? Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Pode continuar. E para o diagnóstico de sepse? Na verdade, eu já falei, sepse não tem um exame que dá o diagnóstico, né? Não tem um biomarcador.
Não tem um teste único. Na verdade, nessa parte aqui que eles falam no diagnóstico, ele entra no ponto das culturas, né? Então, é recomendado, isso já existia, manter, né? Então, é recomendado que a gente colha pelo menos um par de hemoculturas em todo paciente com sepse ou suspeita de sepse, choque séptico, antes de iniciar o antibiótico, desde que não atrase mais do que 45 minutos o início do antibiótico. Então, está lá bem claro isso, eles colocaram esse tempo. Então, se eu estou num lugar que eu não tenho como colher hemocultura, ou se vai colher hemocultura vai demorar mais que 45 minutos, eu começo antibiótico antes mesmo de colher hemocultura. Lembrando que nem todo paciente com sepse, choque séptico tem hemocultura positiva, né? E nem mesmo sepse também sepse não é sinônimo de bacteremia, né? E bacteremia também não é sinônimo de sepse, é outra coisa. Mas as culturas, e principalmente hemoculturas, elas ajudam depois no descalonamento, no ajuste do antibiótico, e ajudam de fato também no diagnóstico, se ele vem positivo. Então, colher um par de hemoculturas é recomendado e deve ser feito, né, sempre que possível, mas não atrasar o uso de antibiótico por conta disso. Se eu tenho suspeita que o choque séptico, a sepsia de foco urinário, colhe urocultura também. Se suspeita que é infecção respiratória, colhe secreção respiratória também, né? E é importante que eles colocaram aqui, isso aqui é novo, né, que é uma recomendação de melhor prática. Alguns pacientes, a gente tem um quadro, um foco claro, né, a história clínica do paciente, o exame físico dele, mostra para nós o foco infeccioso, né? Alguns outros pacientes, a gente fica na suspeita de sepse, fica pensando que pode ser sepse, mas tem os diagnósticos diferenciais. Será que isso é um choque cardiogênico? Será que isso é uma descompensação de uma doença cardíaca? Será que esse paciente está fazendo uma outra doença que está causando disfunção orgânica? Então, pacientes com sepse ou choque séptico, sem confirmação de uma infecção, sem uma definição clara de um foco infeccioso, você vai tratar como sepse, começar o protocolo, hemocultura, estação polêmica, dar antibiótico, mas você vai fazer uma reavaliação contínua e avaliar diagnóstico de imagem, a propedêutica mais avançadas, e os próximos dias podem definir, e se houver, não seja sepse, tira o antibiótico. E isso ficou como uma recomendação de melhor prática. E eu já falava isso, a gente já falava isso, né? O tempo para o início do antibiótico, né? Então, isso foi uma mudança que teve. O protocolo antigo era muito rigoroso, ele falava, pense que é sepse, comece antibiótico na primeira hora. Isso acabou sendo muito criticado, a Sociedade Americana mesmo de Doença Infecciosa não concordou com essa recomendação de 1 hora, achou que era uma recomendação muito rigorosa, ia promover o uso indiscriminado de antibiótico, e eles realmente voltaram atrás. Eles foram rever os estudos disponíveis, e o que eles viram? Paciente com choque, né, com sinais de choque, de hipoperfusão, o paciente com choque séptico, esse paciente tem que iniciar o antibiótico na primeira hora. Mas os pacientes com sepse, você tem 3 horas para iniciar um antibiótico. Não é que vocês vão ficar enrolando. Na verdade, o que essa nova definição melhora para a gente? Aquele que você não tem a menor dúvida que é sepse, que está com disfunção orgânica, que tem um foco infeccioso provável, que a história clínica dele tem uma disfunção orgânica ou laboratorial ou clínica evidente, ou o paciente com choque, esse você começa antibiótico, estação volêmica, imediatamente. É protocolo de primeira hora. Estou falando daquele paciente que você tem dúvida. Chega um vozinho só com confusão mental no pronto-socorro. Confusão mental, só confusão mental. Ele está com pressão boa, bem perfundido, ele está com CNO está saturando bem, chega só com confusão mental. Confusão mental no idoso pode ser tanta coisa, não pode? Mas pode ser um sinal de disfunção orgânica. Então, esse paciente, você pode colher exame de urina, íons, né, fazer um screening nele e ter tempo para avaliar início de antibiótico ou não, né? Ou então chega um outro paciente com CIRS, né, que você pensa, pode ser sepse, mas ele não tem disfunção orgânica óbvia, não tem choque, não tem sinal de choque, e aí você pensa assim, não, esse paciente aqui, eu vou fazer exames nele, pode ser sepse, mas eu ganho 3 horas para começar um antibiótico. Eu achei que foi muito interessante essa recomendação. Na prática, eu já meio que fazia isso e já orientava, só que eu ficava com aquele negócio de 1 hora na cabeça, né, o pacote de 1 hora.
Então, a gente ganhou tempo nos pacientes que é uma suspeita fraca de sepse, ganhou tempo no paciente que eu tenho diagnósticos diferenciais e sepse não é a principal hipótese, então eu ganho tempo aí. Então, isso foi muito legal. Então, quais são as recomendações? Né? São todas recomendações importantes. Paciente adulto com choque séptico ou com alta probabilidade de sepse, recomenda começar imediatamente antibiótico na primeira hora. Dose de ataque, dose cheia, dose em bolos, né? Então, você não vai dar infusão prolongada, infusão contínua, não. É a dose máxima nas primeiras 24, 48 horas do antibiótico. E vai escolher o antibiótico de acordo com sua suspeita clínica e o perfil do paciente. Para adulto com possível sepse, né? Então, não é sepse altamente provável e nem é choque séptico. É um paciente que pode ser sepse, mas sem choque, você pode fazer uma avaliação rápida de diagnósticos diferenciais, pensar em causa infecciosa e não infecciosa, e aí você ganha 3 horas para avaliar, né, e iniciar um antibiótico. Ele não está com disfunção orgânica, não está com choque, né? Então, é bastante interessante, é racional isso, né? E tem embasamento científico. Com relação ainda ao antibiótico, é aquilo que eu falei. A recomendação é para a gente iniciar a primeira dose em dose máxima, em bolos, a não ser que você não possa dar em bolos, tipo vancomicina, que tem que ser infusão mais lenta para não dar síndrome do homem vermelho. E sempre a gente usar, se for uma droga que é pelo peso do paciente, calcular a dose pelo peso do paciente. Tomar cuidado para não dar subdose. Então, levar em consideração a dose máxima nas primeiras 24 horas. Não ajustar nas primeiras 24 horas para paciente com disfunção renal e disfunção hepática. Há talvez até uma tendência de só ajustar em pacientes que não tinham disfunção renal crônica prévia, só ajustar a dose após 48 horas do choque, porque esse paciente está recebendo mais volume, ele está mudando toda a questão da distribuição de fluidos dele, então mexe muito com a farmacocinética e farmacodinâmica da droga. Então, o tempo de início de antibiótico, aqui é só mais uma figura, né, que fala, ó, se tem choque, né, se tem choque e é uma sepse possível, uma sepse provável, começar antibiótico imediatamente, colher hemocultura. Se não tem choque, né, e se for só, pode ser sepse, mas não é uma sepse altamente provável, você ganha 3 horas aí para fazer diagnóstico diferencial, não é para enrolar, internar o paciente, pedir avaliação da infecto, esperar mudar o plantão, não, né, é só porque você pode fazer uma avaliação clínica, exame de imagem ou exame laboratorial, ou colher melhor a história do paciente. O que tem também de novo nesse guideline? Ele fala para a gente lembrar, com relação ao antibiótico, a gente lembrar dos pacientes com risco de infecção por MASA, para a gente não deixar de cobrir o paciente com risco de infecção por MASA, né? Então, paciente que faz hemodiálise, paciente que teve internado nos últimos 3 meses, paciente que tem dispositivo invasivo, que tem catéter de longa permanência, paciente oncológico que já tem catéter, paciente que faz hemodiálise por catéter, ou mesmo que faz por fístula, né? Pacientes com história de infecção de pele de repetição, são pacientes com maior fator de risco de infecção por MARS. Então, principalmente se for infecção pulmonar ou infecção de pele parte mole, pensa em associar algum antibiótico com cobertura para MARS, vancomicina, linezolida, teicoplanin, o que você tiver disponível. Lá também chama atenção que se você cobrir MARSA sem necessidade, não é bom para o paciente. Então, a mal não faz. Então, lá coloca alguns estudos e faz a gente pensar sobre isso. Quem tem que receber cobertura para MARSA e não recebe, aumenta o risco do paciente morrer. Não dá um antibiótico, aumenta o risco do paciente morrer. Não dá um antibiótico certo. Mas usar antibiótico com cobertura para MARSA sem precisão não é bom, aumenta o risco de efeito colateral, inclusive aumenta o risco do paciente morrer também. Então, tem que saber realmente se esse paciente é do grupo de risco ou tem algum fator de risco, né? E tendo fator de risco, principalmente a infecção pulmonar ou infecção de corrente sanguínea, obviamente, ou infecção de pele parte mole, cobrir MARSA. E a cobertura para bactéria multiresistente? Pensando aí em bactérias gram-negativas. Dá uma droga ou 2 drogas? Nos guidelines antigos, falava muito da importância de dar 2 drogas. Na verdade, hoje a gente sabe que não tem muito efeito sinérgico em dar 2 drogas para bactérias gram-negativas multiresistentes. A ideia de dar 2 drogas, empiricamente, na verdade, com o paciente de alto risco de ser uma bactéria gram-negativa multiresistente. E aí, quando você dá 2 antibióticos, você aumenta a chance de acertar.
Então, só é recomendado terapia combinada de 2 antibióticos, por exemplo, ceftazidima com gentamicina, ou polimixina com meropenem, dá 2 antibióticos pensando em gram-negativo, se você está pensando de acordo com o perfil daquele paciente ou daquela instituição, se já é uma sepse hospitalar, se é um paciente com risco de infecção por gram-negativo multiresistente. Então, o paciente que ficou internado em UTI, que ficou grave, que é sabidamente colonizado por gram-negativo multiresistente, paciente oncológico que também teve internado recentemente, já tomou, por exemplo, cefepime, né, por um episódio de neutropenia febril. Então, aí considerar terapia combinada para gram-negativo. Então, terapia dupla não é obrigatória. A gente vai usar terapias combinadas, né, 2 antibióticos, quando eu quero ampliar o meu espectro microbiano. Por exemplo, por que eu dou para uma infecção pulmonar ceftriaxona com azitromicina? Ou por que eu dou, às vezes, amoxicilina com clavulanato com azitromicina? Né, com azitromicina? Porque eu estou somando os antibióticos, eu estou somando as coberturas antimicrobianas. A amoxicilina com clavulanato e nem a ceftriaxona não cobre germes atípicos, legionela, micoplasma, clamídia. Então, eu associo para ampliar minha cobertura antimicrobiana, né? Ou então, quando às vezes eu associo meropenem com vancomicina, ou meropenem com linezolida, eu estou dando uma associação para ampliar minha cobertura antimicrobiana. A vancomicina e a linezolida é exclusivo para gram-positivo, para MARSA, para enterococco resistente à vancomicina, que o meropenem não pega. Nem MARSA, nem VRE, que é o enterococco resistente à vancomicina. Então, a associação, muitas vezes, de antibiótico, ou é para melhorar, ampliar a cobertura, fazer uma cobertura ampla, pensando nos possíveis patógenos daquela infecção que eu estou supondo que é a causa da infecção do paciente, ou nesse contexto de bactéria gram-negativa, com alto risco de multiresistência. Com relação a antifúngicos e antivirais, com antivirais eles falaram que não tem nada a declarar, porque de fato até então não tinha nenhum antiviral eficaz contra a Covid, que a principal vírus que causa sepse é Covid, né? Porque os outros vírus também podem causar sepse, só que muito mais raro. Isso também seria num contexto muito específico, né? De paciente, sei lá, com um herpes disseminado, um paciente oncológico ou um paciente transplantado. Então, com relação ao antiviral, não existe nenhuma recomendação específica. Com relação ao antifúngico, a gente sabe que os fungos podem causar sepse, podem causar choque séptico, principalmente já pacientes oncológicos que usam catéter, pacientes oncológicos que usam catéter que não estão respondendo à antibiótico terapia adequada, então o paciente já está usando antibiótico de amplo espectro e não está melhorando, está evoluindo mal, mesmo com 5 dias de antibiótico, ou paciente que está internado na UTI há muito tempo, usando muitos antibióticos, usando nutrição parenteral, fazendo hemodiálise, fez cirurgia abdominal. Então, se o paciente com sepsis ou choque séptico, ele tiver fatores de risco para infecção fúngica, e aí não é o paciente da comunidade não, né, gente? Aí, na verdade, é mais o paciente que já está hospitalizado, né? Não é esse paciente que vai chegar no pronto-socorro, não. Lógico que pode chegar um paciente no pronto-socorro com a sepse fúngica, mas seria eventual, seria um paciente com um caso muito específico de uma imunossupressão grave, avançada, e aí seria bastante atípico. Admissão na UTI. Eu achei interessante, porque esse tópico também é novo, ele fala que paciente com sepse ou choque séptico, ele ser admitido na UTI diminui a chance do paciente morrer. É claro, gente, o lugar de paciente grave é na UTI, né? A UTI é o lugar que tem pessoal, né, médico, equipe de enfermagem, fisioterapia, uma equipe multidisciplinar, um médico para 10 pacientes, um enfermeiro para cada 10. Então, assim, é um local ideal de tratar um paciente grave. Então, eu achei bastante interessante isso, para não atrasar a transferência do paciente para a UTI, mas a gente não pode esquecer que a gente mora no Brasil e que nem sempre o leito de UTI está disponível. Então, o que fica no final de mensagem é que lugar de paciente grave é na UTI, então não fica cozinhando o paciente lá no andar, no pronto-socorro, se você tem vaga na UTI. Às vezes isso acontece, parece mentira, mas acontece. Mas se você não tem leito de UTI disponível, comece a tratar esse paciente com
uma UTI em qualquer lugar que você esteja. Ah, tem um monitorzinho, só tem um oxímetro de dedo, coloca esse paciente no leito, coloca alguém do lado desse paciente, tira um técnico lá da assistência, fica aqui, ó, você vai ficar medindo a pressão dele para mim de 2 em 2 horas ou de hora em hora. Tem um monitor perfeito, coloca esse paciente deitado lá no leito com um monitor, né? Então, esse paciente, ele é um paciente que tem que ser tratado como um paciente grave, como um paciente crítico. Então, ele tem que ficar monitorizado, né, e sendo reavaliado com frequência, até ser transferido para uma terapia intensiva. E começar o tratamento dele, obviamente, onde ele estiver. Outro ponto importante é o controle do foco infeccioso, né? Já era falado no guideline anterior, mas esse guideline ele reforça a importância da gente avaliar e tratar algum foco infeccioso mantido. Por exemplo, uma infecção intraabdominal, uma colangite, abscessos intracavitários, que mais? Que pode ser um foco mantido, abscesso, e reforça também a importância, e é uma briga que eu já tinha muito grande no hospital, é o catéter, né? Porque a abordagem cirúrgica depende do cirurgião. E aí o cirurgião tem que entender, e com a gente discutir junto ali, que abordar o foco infeccioso num contexto de sepsis choque séptico, ele é importante e deve ser avaliado nas primeiras 6 horas, no máximo 12 horas. Lógico que a gente começa a ressuscitar o paciente do ponto de vista volêmico, começa antibiótico, dá droga vasoativa, estabiliza o paciente. Agora, o melhor momento para abordar tem que ser discutido com o cirurgião, mas às vezes a gente fica assim, vamos esperar ele melhorar. Talvez esse melhor momento não seja daqui 24 horas. Os estudos mostram que quando tem sepse ou choque séptico com foco a ser abordado cirurgicamente, a gente deve abordar nas primeiras 6 a 12 horas. Claro que se tiver técnicas menos invasivas de abordar, é melhor do que técnicas mais invasivas. Então, não deve atrasar a abordagem. E aí, o que eu acho legal é a questão do catéter, que eles colocam de forma clara nesse guideline, que se tiver um catéter venoso central, que é o provável, possível foco da infecção, da sepse, tire o catéter. Claro que antes você passa um outro catéter, né? Então, é uma coisa que eu falo isso há muito tempo lá na UTI, ó. Se a gente não tem outro foco, não tem cara que é pulmão, não tem cara que é outro foco, a sepse ou o choque séptico do paciente que está ali na UTI, vamos trocar o catéter. A gente só não troca o catéter quando ele é de longa permanência, e aí tem que avaliar a questão de longa permanência, quando é catéter de paciente oncológico, ou é catéter de paciente hemodiálise, aí deixa para avaliar a retirada dele no segundo momento, depois das culturas prontas, porque o catéter de longa permanência, a gente pode fazer um tratamento que chama lock terapia, e só tira se tiver falha terapêutica, ou se for infecção fúngica, ou MARSA, mas aí é outro tópico. Então, catéter venoso central de curta permanência, ele pode estar lá há 3 dias, gente. Olha, esse catéter é novo, só tem 48 horas, 72 horas. Passou 48 horas, se não tem outro foco, ele pode ser o foco, né? Nossa, mas esse catéter é novo, tem só 5 dias que eu pus, ele não está nem vermelho. O catéter, quando ele está vermelho, ele apodreceu. Aquela hiperemia que aparece no catéter e pus, ele é altamente sensível para predizer a infecção do catéter, mas ele não é sensível. Então, repetindo, paciente com sepsis ou choque séptico, que o foco pode ser o catéter, e o catéter é de curta permanência, funciona outro catéter, tira aquele catéter, colhe ponta e colhe hemocultura. Descalonar antibiótico. Sempre que possível, após as culturas, a gente deve descalonar antibiótico, né? É uma recomendação importante, ela é óbvia, mas ela tem que ser dita, né? Então, a gente vai sempre, depois chegou as culturas, mas ele está melhorando tanto com esse meropenem, mas chegou aqui a cultura dele, a hemocultura, é sensível a ceftriaxona, por que eu não vou descalonar? Porque deu certo com o meropenem? Não, isso é uma má prática. Descalonar é bom para todo mundo, é bom para a humanidade, é bom para a microbiota do paciente, é bom para a questão das bactérias do hospital, é bom porque é barato para o SUS, então descalonar tem vantagem para o paciente e para todo mundo. Então, tem que descalonar. Biomarcador, eles falam da procalcitonina e fala mais uma vez que a procalcitonina, na verdade não fala mais uma vez não, acho que é a primeira vez que fala isso, a procalcitonina não deve ser usada para decidir iniciar ou não antibiótico num paciente com suspeita de sepsis ou choque séptico. É claro, gente, estava até discutindo caso esses dias com os alunos, o paciente está com quadro clínico típico ou provável sepse, ou um paciente com choque séptico, a procalcitonina vai me mudar de ideia se eu vou dar antibiótico ou não? De jeito nenhum. Então, a procalcitonina, ela não soma na sua ideia de dar antibiótico ou não. Se você tiver procalcitonina no seu serviço, use
e guarde ele, economize ele, para ajudar a descalonar ou reduzir o tempo do antibiótico. Então, lá eles colocam isso de forma muito clara. Não use a procalcitonina com o paciente com suspeita de sepse ou choque séptico para decidir se vai iniciar um antibiótico. Mas você pode, se você tiver a procalcitonina no seu serviço, usar a procalcitonina junto com a avaliação clínica, a melhora do paciente, para usar tempos mais curtos de antibiótico. E a tendência de usar tempo curto, ela é o que vai acontecer daqui para frente. E como conclusão, não vou entrar, né, nos outros pontos, porque não dá nem tempo, deixa eu ver, já são 8h06, deu 1 hora certinha, eu não consigo nem acreditar que eu consegui. Falei na velocidade 2 do vídeo aí, ninguém vai poder aumentar a velocidade para ouvir a aula. Então, gente, como conclusão, é o que a gente já fala há muito tempo, né? A sepse é uma síndrome extremamente prevalente, né? A gente sabe que 30% dos pacientes hospitalizados em UTI, eles têm sepse, ou desenvolvem sepse durante sua internação. A mortalidade, a letalidade no Brasil ainda é elevada em torno de 50%. Países mais desenvolvidos que já trabalham com protocolos gerenciados de sepse, que já fazem as boas práticas de sepse há muitos anos, eles já conseguiram baixar a letalidade da sepse para 10%, 20%. A gente ainda no Brasil tem uma letalidade alta, de um modo geral, tanto em hospital público quanto em hospital privado. Então, é uma doença que a gente tem que saber e estudar mesmo e saber reconhecer. Sepse, não tem dúvida, é uma patologia tempo-dependente, assim como o infarto, assim como o AVC. Sepse é uma emergência médica, né? Reconhecer precocemente e tratar adequadamente o paciente com sepse ou choque séptico é a chave para a sobrevivência. E o pacote de 1 a 3 horas, agora a gente vai falar assim, né? Esse pacote que antes era 3 e 6 horas, depois baixou para 1, agora chegou aí num ponto que é de 1 a 3 horas. Esse pacote inicial, estação volêmica, coleta de exames, lactato, hemocultura, começar antibiótico, o que é pacote? É um conjunto de medidas, né? Não pode dar só o antibiótico e esquecer da ressuscitação volêmica. Não pode dar só a ressuscitação volêmica e esperar o infecto passar no outro dia para discutir o antibiótico, né? Então, o pacote de medidas no paciente com choque séptico ou sepse altamente provável é primeira hora. Ressuscitação volêmica, coleta de culturas, lactato, hemocultura, revisão laboratorial para avaliar outras disfunções orgânicas e iniciar antibiótico. Se pode ser sepse, você ganha um tempinho aí de 3 horas para fazer diagnóstico diferencial. Lembre-se que as primeiras horas salvam vidas. E aí as hashtags das campanhas, da campanha do ano passado, eu acho, né? Sepse, previna, reconheça, trata e reabilite. Agora, os outros países que já conseguiram baixar muito a letalidade da sepse, e o Brasil também já está trabalhando com isso, a Flávia Machado lançou uma campanha que chama Reabilite Sepse, que é muito legal. Então, porque o paciente, quando ele não morre de sepse ou choque séptico pode levar à morbidade, à perda de capacidade funcional e cognitiva desses pacientes que sobrevivem à sepse. Então, nós já estamos começando a pensar em cuidar dos sobreviventes. Obrigada, gente, é isso.